Uma jovem desaparece sem deixar rastros. A polícia diz que foi fuga. Depois, outra garota some. E outra, e outra, e outra. Meses passam, anos passam, mas ninguém investiga. Mas então surge no deserto ossos, muitos ossos. E um padrão mortal começa a se formar. O assassino de alto hospício caçava livremente porque ninguém quis ouvir a família das vítimas. Esse é o caso de Julio Pérez Silva, o psicopata que aterrorizou o Chile e que só foi detido porque as famílias das vítimas se recusaram a aceitar o silêncio da polícia. É o que você vai ver a partir de agora. Já chega deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho. Antes de iniciar essa história, o que vocês vão ver a partir de agora é a versão oficial do governo chileno. Mas que anos depois surgiu uma nova versão que abalou o caso. Mas isso é assunto para o final. Vamos para o vídeo. O ano era 1998. A cidade de Alto Hospício, localizada no norte do Chile, era um local de oportunidades escassas, especialmente para jovens de baixa renda. Muitas delas saíam cedo para estudar ou trabalhar na cidade vizinha Iquique e dependiam do transporte público. Algumas pegavam carona. Anote isso. Foi o caso de Patrícia Palma, de 16 anos. Ela saiu de casa pela manhã, como sempre fazia, mas nunca mais voltou. A família entrou em desespero, denunciou o desaparecimento, mas a polícia deu uma explicação rápida. Ela deve ter fugido. Talvez tenha ido para Santiago. Garotas fazem isso o tempo todo. A mãe insistiu. Patrícia nunca faria isso. Não levou roupas, dinheiro, nem deu sinais de que queria ir embora. Mas as autoridades não se importaram. 1999. Segundo caso. Blanquita, Venezuela. Quase um ano depois, Blanquita, de 17 anos, também desapareceu. Ela havia saído de casa para visitar uma amiga. Horas depois, a família percebeu que algo estava errado. Ela nunca voltava tão tarde. Ligaram para conhecidos, foram à polícia. A resposta foi a mesma. Meninas fogem, ela volta logo. Só que Blanquita nunca mais voltou. A mãe colou cartazes, organizou buscas por conta própria, mas sem apoio da polícia não havia muito o que fazer. Enquanto isso, um assassino estava solta. O ano do terror, o ano 2000. Se até ali os desaparecimentos tinham sido esporádicos, no ano 2000 o número de casos disparou. É como se algo tivesse mudado, como se o assassino tivesse percebido que ninguém o impediria. Vítima 3. Macarena Montesinos, de 16 anos. Fevereiro do ano 2000. Macarena desapareceu após sair da escola. O padrasto foi à polícia imediatamente, mas ouviu a mesma história. Adolescentes fazem isso. Espere alguns dias. Ela vai voltar. O que ninguém sabia era que naquele momento Macarena já estava no deserto. Vítima 4. Maria Fernanda, de 15 anos. Abril do ano 2000. Maria Fernanda era uma garota estudiosa e responsável. Mas um dia pegou uma carona e nunca mais foi vista. Vítima 5. Marisita Lopes, 18 anos. Junho do ano 2000. Mesma história, mesma desculpa da polícia, o mesmo padrão. Agora eram 5 desaparecidas. Todas meninas pobres, da mesma cidade, e que desapareceram depois de pegar uma carona. Como a polícia não notou esse padrão?
Ou será se notou, mas não quis ver? Apesar desses desaparecimentos, a polícia e as autoridades governamentais persistiram na teoria de que as meninas haviam deixado suas casas para se tornarem mulheres da noite. Cartazes com seus rostos se repetiam nas paredes e postes da cidade de Alto Hospício. Em 2 de junho, Pérez Silva estrupou e matou Tâmara Sanches e a abandonou em uma área conhecida como El Pampa. Mas sua sorte mudaria em 2 de julho, quando ele estrupou e assassinou Viviana, de 16 anos. Seu pai, Orlando, então se lembrou de um panfleto com o rosto de Catarina, que sua filha, antes de desaparecer, tinha lhe mostrado. Orlando foi até a casa da família de Catarina, que havia desaparecido também. Lá ele soube que ambas estudavam na mesma escola e que outras 7 garotas tinham desaparecido. Então ele organizou com os pais das desaparecidas, vendeu seu barco e junto colaram cartazes com o rosto de suas filhas desaparecidas por toda a região, inclusive na cidade vizinha, Iquique. Fizeram manifestações, começaram a vasculhar todos os lixões das cidades vizinhas. Em 18 de julho, apenas 16 dias depois, seus medos se concretizaram quando o uniforme e a mochila de Viviana foram encontrados em um aterro sanitário próximo. Horas depois, a mochila e as roupas manchadas de sangue de Catarina também foram encontradas em outro lixão. Só então a mídia começou a cobrir essa história. E o caso finalmente veio à tona 2 dias depois. O noticiário mostrou o momento exato que Inês Valdívia, a avó de Patrícia Palma, que também havia desaparecido, encontrou a calcinha da neta em um barranco. Seus gritos inconsoláveis gerou um impacto profundo na opinião pública. A polícia e todas as autoridades foram pressionadas a finalmente iniciar uma investigação séria. No entanto, a investigação não levou a lugar nenhum e as tensões na comunidade começaram a aumentar. Os protestos em frente aos órgãos do governo cresciam, continuavam diariamente. E até o então presidente da República do Chile, Ricardo Lagos, foi duramente cobrado quando esteve na cidade vizinha, Iquique, para inaugurar uma obra pública. Devido à comoção, Pérez Silva deu um tempo, ficou na baixa. Parou de atacar por alguns meses, até 3 de outubro de 2001. Quando um trabalhador que viajava de Iquique até Alto Hospício avistou uma menina na beira da estrada cambaleando, lutando para andar no sol escaldante do deserto. A menina de 13 anos, identificada como Bárbara, explicou que um suposto taxista em um carro branco se ofereceu para levá-la à escola, mas que ele desviou para a planície e a ameaçou com uma faca. Amarrou, estrupou e depois obrigou a se ajoelhar na beira de um poço de mineração, onde confessou que havia matado as outras meninas desaparecidas e que ela seria a próxima. E mesmo ela implorando por sua vida, e até oferecendo a ele o sanduíche que ela havia levado para o almoço, ele a empurrou em um buraco de 200 metros e jogou várias pedras na sua cabeça, deixando-a inconsciente. No entanto, Bárbara ficou apenas a 17 metros do local onde ela caiu, ao invés de cair os 200 metros. 17 metros é muito, mas os 200 metros seria mortal para ela. Quando recobrou a consciência, subiu até a superfície e caminhou por 4 quilômetros no deserto, coberta de sangue, arranhada e desmaiando algumas vezes no caminho. Segundo o seu depoimento, o mesmo carro que havia dado carona a ela
e teria levado até o que seria sua morte, estaria seguindo o carro que a resgatou na estrada. Mas naquela oportunidade, com medo, ela não falou para o motorista que a resgatou. Então, é possível deduzir que o psicopata de alto hospício havia retornado para verificar sua morte. Ele voltou à cena do crime. Seu depoimento foi crucial. Entre outras pistas que ela forneceu, estava uma camiseta pertencente a seu agressor com o logotipo do município de Iquique. 2 pequenos bichos de pelúcia da série infantil de televisão Bananas de Pijamas pendurados no retrovisor do veículo. Do lado de fora da delegacia havia mais de 1000 pessoas pressionando a polícia. E dessa vez a polícia agiu rápido. O delegado deu ordens para procurar aonde fosse esse carro branco. Na manhã seguinte, um policial parou um Mazda Capella de Pérez Silva em um posto de controle. E ao ver os bichos de pelúcia no retrovisor, ordenou que ele o acompanhassem até a delegacia, pois sua placa parecia não estar em ordem. Segundo ele, o pior psicopata do Chile não parecia nervoso ou inquieto. Uma vez na delegacia, e sob sigilo total da população, fizeram um vídeo do assassino, o qual a jovem Bárbara reconheceu prontamente. Também reconheceu o veículo do criminoso. A polícia fez uma busca dentro do veículo e encontrou uma faca. O delegado ordenou que a polícia fosse até a residência do criminoso. Chegando lá, encontraram a camisa com o logotipo da prefeitura de Iquique, o mesmo que a garota tinha mencionado. Também encontrou diversos jornais que publicaram os casos de desaparecimentos das suas próprias vítimas. E embora Pérez Silva tenha tentado se desculpar, alegando que teve relações sexuais consensuais com a jovem, mas que não a violentou e que não sabia paradeiro de nenhuma outra garota. Mas exames de sangue, cabelo e impressões digitais deixaram claro que ele era o culpado. Pressionado, durante o interrogatório, Pérez Silva confessou 3 crimes e depois de vários dias sem dormir, outros 3. Ele também deu a localização de uma mina próxima à cidade e dos lixões. E em determinado momento tentou cometer suicídio com um cadarço do sapato. A notícia de sua prisão se espalhou como um incêndio. E os 4 primeiros corpos, mumificados pelo sol e sal do deserto, apareceram. Centenas de moradores começaram a se mobilizar. E quando oficiais da polícia chegaram até a mina, a situação se tornou insustentável. Centenas de pessoas estavam lá. A polícia foi obrigada a isolar a área sob protesto da população. 2 dias depois, os pais identificaram os restos mortais de suas filhas e a mídia transmitiu ao vivo suas cenas angustiantes de luto. A raiva se espalhou entre os moradores e os protestos se multiplicaram em Iquique e Alto Hospício, enquanto corpos continuavam a aparecer no deserto, inclusive de idosas, que ninguém procurava. Vários funcionários do alto escalão da polícia e também do governo de Ricardo Lagos foram rapidamente demitidos. Um terremoto político se seguiu, pois ficou claro que as instituições não estavam trabalhando devidamente. Durante semanas, os jornais despejaram rios de tintas, trazendo detalhes macabros. O país inteiro estava em choque. Uma multidão estava presente à Catedral de Iquique na manhã de 15 de outubro, onde foram realizados os funerais das vítimas até então encontradas. Em 2004, chegou o dia do julgamento. E quem deu a sentença foi a juíza Maria Inês Duran, que ao longo do processo ouviu a família das vítimas, as provas e os relatos macabros do próprio criminoso. Embora outras 5 jovens desaparecidas entre abril de 99
e agosto de 2001 nunca tenham sido encontradas, o psicopata foi condenado também pela morte dessas jovens. Foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Naquele tribunal não havia espaço para desculpas. A juíza afirmou que o psicopata cometeu crimes com brutalidade e desprezo absoluto pela vida humana. Pérez Silva nunca verá a liberdade novamente. Como uma compensação insignificante, o governo de Lago deu à família das vítimas casas pré-fabricadas e uma pensão vitalícia equivalente a 200 mil pesos chilenos, equivalente a 200 dólares hoje. Após esse caso, o Chile implementou leis mais rigorosas contra feminicídios e desaparecimentos. Mas a pergunta continua: quantas vítimas ainda são ignoradas todos os dias? E quantos monstros continuam soltos porque ninguém se importa em procurá-los? Agora cumpre-me informá-los. Alguns anos depois, vários rumores começaram a encher os tabloides, apontando para uma gangue de 3 policiais que traficavam órgãos de jovens e jogavam o corpo na mesma mina que o psicopata jogava. Além disso, alguns laudos foram questionados por alguns peritos de renome, no qual apontaram que as pedras que o psicopata atirava em suas vítimas eram grandes e pesadas demais para que ele atirasse sozinho. Em seguida, Pérez Silva, que nunca demonstrou remorso ou arrependimento, deu uma entrevista na televisão, a qual se declarou inocente e acusou os policiais da época de extrair o seu depoimento sob tortura e que suas amostras biológicas, como sêmen, cabelo, foram plantadas nos corpos das vítimas para incriminá-lo. Esse caso nos ensina algo assustador. Às vezes, o maior aliado de um assassino não é a sua inteligência, mas sim a indiferença das autoridades. Se você acha que essa história precisa ser lembrada, compartilhe esse vídeo, porque falar sobre isso pode evitar que aconteça tudo novamente. Se inscreve no canal, curte o vídeo e deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo.